ficando conhecido na história como o monarca que preferiu viver com a mulher da sua vida a ser coroado rei da Inglaterra. Edward VIII foi o único monarca britânico a abdicar voluntariamente, fato que abalou os alicerces da monarquia, causando uma crise na sucessão ao trono britânico. Se você gosta de história com dramas e romance, te convido a conhecer essa história fascinante, e não esqueça de seguir nossa página para ter mais conteúdo como este. Filho do Duque e da Duquesa de York, mais tarde Rei George V e Rainha Mary, Edward era o filho mais velho e o terceiro na linha de sucessão, depois de seu avô Eduardo VII e de seu pai, George V. Ele foi batizado como Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, em 16 de julho de 1894. O jovem Edward foi inicialmente educado em casa por tutores. Concluindo seus estudos preliminares, ele ingressou no Osborne Naval College, e em 2 anos mudou para o Royal Naval College em Dartmouth. A morte do rei Eduardo VII em 1910 provocou uma série de eventos, com Edward se tornando Duque da Cornualha e Duque de Roteza e mais tarde Príncipe de Gales em 1911. Ele serviu como aspirante por 3 meses a bordo do navio de guerra Hindustan antes de se matricular no Magdalen College, estando em Oxford por 8 períodos, mas saiu sem nenhuma qualificação acadêmica. Durante a Primeira Guerra Mundial, Edward alistou-se no exército. Embora estivesse disposto a servir na linha de frente, foi designado para posições seguras. No entanto, ele visitou frequentemente as linhas de frente, testemunhando em primeira mão a guerra de trincheiras, o que lhe rendeu uma reputação entre os veteranos de guerra. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, ele retornou à Inglaterra. Sob o reinado de seu pai, Edward viajou extensivamente pela Grã-Bretanha e outras partes do mundo, visitando áreas atingidas pela pobreza e com alto desemprego durante a depressão econômica, visitas que lhe renderam muita atenção do público. Com atitude destemida e a aparência altamente elegante conquistaram-lhe a atenção generalizada, especialmente das mulheres. Logo seguiu os passos de seu avô e se tornou um mulherengo, para desgosto de seu pai. Sua residência em Fort Belvedere foi o berço de muitos de seus relacionamentos românticos com mulheres casadas. Porém, o príncipe Edward conheceu a mulher que mudaria completamente a sua vida em junho de 1931, Wallis Simpson, uma mulher americana sofisticada, charmosa e carismática que recentemente se mudará para Londres. Ela imediatamente capturou o interesse do rei e mais tarde conquistou seu coração. Em 1934 os dois iniciaram um romance que azedou seu relacionamento com o pai e também irritou a monarquia. Após a morte do rei George V em 20 de janeiro de 1936, Edward ascendeu ao trono, porém sua natureza rebelde tornou-se aparentemente visível quando ele quebrou o protocolo real ao assistir à proclamação de sua própria adesão, causando desconforto no parlamento. Seu desafio às convenções e ao decoro também foi visível durante a cunhagem da moeda. Em vez de ficar voltado para a direita, direção oposta ao seu antecessor, como era costume dos monarcas reinantes, ele estava voltado para o mesmo lado do pai, para mostrar a divisão do cabelo. Edward e Wallis tornaram-se cada vez mais inseparáveis, e em 1936 o rei Edward VIII expressou seu desejo de se casar com Wallis Simpson com o primeiro-ministro Stanley Baldwin. Embora Baldwin apontasse claramente que o casamento seria moralmente inaceitável, já que a Igreja da Inglaterra, da qual Edward era o chefe titular, proibia casamento de divorciados. O rei Eduardo estava tão desesperado para se casar com Wallis que procurava incessantemente soluções alternativas. Porém ele só tinha 3 opções: e deixar Simpson ou casar-se com ela contra o conselho ministerial ou abdicação. O rei Eduardo escolheu a terceira. Em 10 de dezembro de 1936, assinou um instrumento de abdicação. Após sua abdicação, seu irmão o príncipe Albert Duque de York, sucedeu ao trono como rei George VI. Enquanto isso, Edward assumiu o título de Duque de Windsor. Em 1937 Edward casou-se com Simpson em uma pequena cerimônia privada na França. No mesmo ano visita a Alemanha demonstrando apoio ao seu regime, piorando sua reputação, depois de idas e voltas tendo uma vida sempre nos holofotes. Na década de 1960, a saúde de Edward piorou cada vez mais. Ele foi operado 2 vezes, de aneurisma de aorta abdominal e descolamento de retina. Fumante persistente, ele contraiu câncer na garganta em 1971. O Duque de Windsor morreu em 28 de maio de 1972, foi enterrado no Castelo de Windsor, e 14 anos depois Simpson foi enterrada ao seu lado. O romance eterno em meio à oposição ainda é considerado hoje como uma das maiores histórias de amor do nosso tempo.